Vamos lá, pessoal, para a resolução de mais uma questão de trigonometria. Vamos ao enunciado. A figura abaixo mostra um triângulo ABC reto em A, com D pertencente ao lado AC e AD medindo 3. Além disso, as retas BD e BC formam com a reta AC ângulos agudos de medidas iguais a 60 graus e 30 graus, respectivamente. Se P e Q são áreas dos triângulos BCD e ABD, respectivamente, então pode-se afirmar que. Até aqui as alternativas, tá? Eu vou riscar um pouquinho a figura para que a gente possa entender o que o enunciado está querendo nos dizer, e aí depois eu apago para que a gente possa ir para os cálculos, tá? Ele está falando aqui, dando essa informação de que esse lado DA vai medir 3. Ele vai dizer que esse triângulo aqui ele é retângulo, tá? Em A, nesse pontinho aqui. Ele vai dizer que esse ângulo aqui mede 60 graus, desse triângulo menor, e desse triângulo maior ele vai medir 30 graus, tá? Então, ou seja, com a figura em mãos, tá? Fica fácil de reconhecer o que a questão está querendo dizer. Então, o que a questão está pedindo é basicamente uma relação entre a área P, que é a área deste triângulozinho aqui, tá? Que vai ser o B, D, C, e Q será a área desse triângulozinho menor, B, D, A. Aí ele quer a relação entre essas áreas, tá? Essa questão é interessante porque ela vai revisar muitos conceitos que já foram vistos em trigonometria, tá? Um pouquinho de seno, um pouquinho de cosseno, um pouquinho de tangente, um pouquinho da área de triângulos usando seno. Então vai ser uma boa questão para revisar muitos conceitos, tá? Então vamos lá para a questão. Primeiramente vamos achar essa área aqui, tá? Porque vai estar um pouquinho mais fácil de encontrar, tá bom? Quando a gente vai encontrar essa área aqui, nós devemos observar o seguinte: quais são os elementos que nós já temos para encontrar essa área? E o que nós não tivermos, nós vamos atrás para procurar. Então, Q ela vai ser a base vezes a altura sobre 2. Se olharmos para a base desse triângulozinho menor, nós estamos buscando essa área, nós já temos 3, a informação certa. Tá? Só que a altura nós ainda não temos. Tá? Mas como nós temos o ângulo de 60 graus, dá para descobrir. E a relação que nós vamos utilizar aqui para descobrir essa altura é a da tangente. Nós vamos utilizar que a tangente de 60 graus será igual a cateto oposto, vamos chamar isso aqui de H, tá? Que é H sobre cateto adjacente, que está medindo 3. E aí, quem é a tangente de 60? A tangente de 60 será raiz de 3, que vai ser igual a H sobre 3. E aí, para achar o H, tá fácil, né? O H vai ser igual, multiplicando esses dois, 3 raiz de 3. Pronto, então encontrar a área Q tá fácil, tá? Então vamos colocar aqui que a nossa área Q vai ser igual, quem é a base? 3, vezes quem é a altura? 3 raiz de 3, dividido por 2. Então aqui nós vamos ter 9 raiz de 3 sobre 2. Que beleza, tá? Encontramos aqui a área Q. Agora,
usando a relação aqui de tangente e área do triângulo, como a gente conhece, tá? Conceitos aqui bem iniciais. Agora vamos achar a área P desse triângulo aqui, tá? E aí vocês devem ter cuidado, porque se você aplicar a base vezes a altura, você vai estar calculando a área de P mais Q. Dá para fazer por esse caminho? Dá, tá? Só que você não pode deixar de esquecer que se você fizer a base aqui desse triângulo vezes a altura, você vai estar fazendo o triângulo totalmente, que é esse triângulozinho P mais esse triângulo Q. Só que a gente vai por um outro caminho, tá? A gente vai utilizar basicamente a seguinte fórmula, que a área desse triângulo P, tá? Que nós estamos chamando aqui de P, né? Já falamos. Olha só que fórmula legal, tá? Nós podemos calcular a área desse triângulozinho P fazendo o seguinte procedimento. Nós podemos multiplicar esse lado aqui desse triângulo vezes esse lado aqui desse triângulo vezes o seno de 30 graus e dividir por 2, tá bom? Vamos chamar então isso aqui de Azinho, esse outro lado aqui de Bzinho e formar a nossa fórmula. Então a área dessa forma, como eu estou dizendo para vocês, basta vocês pegarem, tá? Vocês estão vendo aqui 30 graus? Multiplica os dois lados entre 30 graus. Será o A vezes o B. Com esse 30 graus, você vai multiplicar aqui pelo seno de 30 graus e dividir por 2, tá? Formulazinha legal, que se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pedir aí, que nós podemos demonstrar depois, tá? De onde é que vem essa fórmula. Mas ela também é tranquila para entender, tá? Só que aí você olha, tá, mas eu não tenho nem o valor de A e nem tenho o valor de B. Só que o valor de A, como é que nós vamos descobrir o valor de A? Olha só essa sacada aqui, fenomenal. Esse ângulo aqui já não é de 60 graus, e esse ângulo total é de 180. De 180, se nós já temos 60, para completar 180, falta 120. Top, né? Esse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos dá 180 graus, assim como todos os triângulos. 180 é a soma total. Nós já temos 120 e já temos 30, ou seja, 150. Para 180, falta exatamente 30 graus. E o que é que está acontecendo? É que nós formamos aqui um triângulo isósceles, porque se essa base aqui mede 30 e essa base aqui também mede 30, então esses dois lados aqui são iguais. Ok? Então, significa dizer que se eu achar esse lado aqui desse triângulo, tá, que nós estamos vendo aqui, se eu achar esse lado aqui, está fácil de descobrir, porque é um triângulo retângulo, e nós podemos usar Pitágoras, podemos usar o seno, podemos usar o cosseno. Que ferramenta nós temos? Nós vamos descobrir que lado é esse daqui, tá? Esse ladozinho, que é o que vai nos importar, que são iguais. Tá bom? Então vamos lá, mãos à obra. Então, pegando esse triângulozinho menor, tá, que nós estamos vendo aqui dessa área Q, para achar essa hipotenusa, tá, o que é que nós podemos fazer? Eu já tenho esse cateto aqui adjacente, pela hipotenusa, nos dá a relação do cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus vai ser 3 sobre esse lado aí que nós queremos encontrar. Também vamos chamar de Azinho. Nós já chamamos esse lado aqui de A, e como eles são iguais, é o próprio Azinho.
Cosseno de 60, né, é legal demais porque é só um meio. Um meio para encontrar o outro lado. E isso vai ser igual a 3 sobre A. Fazendo o cruz credo, 1 vezes A é A, e 3 vezes 2 dá 6. Olha que legal. Então vou limpar aqui a figura, tá? A gente vai precisar fazer isso para não ficar muito poluída. Vou botar só os elementos principais agora. Aqui vão ser 30 graus e aqui 120. Tá? O que é que nós encontramos? Que esse lado aqui vai medir 6 e esse lado aqui também vai medir 6. Tá certo? Só que agora, tá? Falta nós descobrirmos esse lado que vai de C até D. Tá? E se a gente olhar o triângulo maior como um todo, nós também temos como descobrir essa hipotenusa. Porque nós temos cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus, temos o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus, temos também o cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus, então nós teríamos só o problema para encontrar essa hipotenusa, tá? Nós estamos chamando aqui de B, tá bom? Então, pegando essas informações, nós vamos pegar o cosseno de 30 graus, que será esse lado todinho que vai daqui até A, é a soma desses 6 mais 3. Tá? Só rabiscar aqui, porque a gente vai botar na outra página para ficar organizado, só para a gente não perder o raciocínio. Nós vamos fazer o cosseno de 30 graus, que vai ser o cateto adjacente, que somando ele totalmente dá 9, sobre B, que é o que nós queremos descobrir. Tá? Então, vamos aqui para a próxima janela. Então, o cosseno de 30 graus será 9 sobre B. Tá? Quanto que vale o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a 9 sobre B. Fazendo novamente o produto do meio pelos extremos, ou o cruz credo, nós vamos ter que B vai ser igual a 2 vezes 9 vai dar 18, e o raiz de 3 eu só troquei com B, vai ficar aqui embaixo. Racionalizando, multiplicando em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3, nós vamos ter que aqui, todo mundo consegue ver que esse raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, raiz de 9 é 3. 18 dividido por 3 vai dar 6. E aqui fica 6 raiz de 3. Então, encontramos o nosso A, que esse nosso A, novamente, apagando aqui os elementos, esse nosso A, que é esse comprimento aqui, ele mede 6, e esse nosso Bzinho, que é esse comprimento aqui, ele mede 6 raiz de 3. Então, aqui vai medir 6. Aqui vai medir 6. E aqui vai medir 6 raiz de 3. Lembra da fórmula? Tá? Que o quê? A fórmula nos diz, essa fórmula 2 que eu marquei aqui, para encontrar essa área P, basta eu multiplicar 6 vezes esse outro lado, que é 6 raiz de 3, vezes o cosseno de 30 graus. E dividir por 2. Tá? Tá vendo 30 graus aqui? Quem que está formando 30 graus? São esses dois lados. Tá? Então, multiplicaremos eles. Então, Pzinho, ele vai ser igual a 6 vezes 6 raiz de 3 vezes o seno de 30 graus. Isso tudo dividido por 2. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. Eu já posso cortar esse 6 aqui com esse 2, vai ficar só 3. 3
vezes 6 raiz de 3. Seno de 30 é 1 meio. E aí posso cortar esse 6 com esse 2, que vai ficar 3. Então, no final, nós temos 3 vezes 3 raiz de 3. Quem é que vai ser o nosso pezinho? Essa área vai ser 9 raiz de 3, tá? Então, percebam que nós já temos aqui o P e nós já temos o Q. Nós já encontramos aqui anteriormente, tá? O Q é 9 raiz de 3 sobre 2, tá? Então, nosso P, raiz de 3, 9 raiz de 3, e o nosso Q vai ser igual a 9 raiz de 3 sobre 2. E o que nós queremos é uma relação entre P e Q. Quantas vezes, tá, um triângulo tem a área maior que o outro? Para isso, para finalizar, basta nós dividirmos P sobre Q, que é a razão que nós queremos. Nós queremos saber quanto que uma área é maior do que a outra. E como nós já temos P e já temos Q, basta fazer essa divisão, tá? Quem é o P? 9 raiz de 3. Quem é o Q? 9 raiz de 3 sobre 2. Foi o que nós aprendemos. Conserva a primeira, 9 raiz de 3, vezes o inverso da segunda. Aqui embaixo vai ficar 9 raiz de 3. Que legal, né? Cancela 9 raiz de 3 em cima, cancela 9 raiz de 3 embaixo. O que é que nos sobra? Olha que beleza. Que P sobre Q será igual a 2. Isso implica que P vai ser igual a 2 vezes o Q. E essa é a nossa resposta final. P é igual a 2 vezes Q. Então, vamos voltar nas alternativas. E nós temos aqui a letra B como alternativa correta. Uma questão muito boa. Tá? Olha só o que é que vocês podem revisar, refazendo essa questão e tentando entender ela passo a passo. Tem muita coisa legal para revisar. Você vai revisar a área do triângulo, como nós já mostramos aqui, base vezes altura sobre 2. Você vai estar revisando aqui o conceito de tangente. Você vai estar revisando o conceito de cosseno. E se você quiser tentar resolver de outra forma, seguindo a mesma linha, dá para usar o seno também, tá? Não tem problema. Você pode revisar também esta área aqui, que é a área de um triângulo, tá? Com auxílio da trigonometria, tá bom? Então, nós podemos mostrar em outro vídeo como chegar nessa fórmula. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? E aí, vocês podem revisar também, ao refazer essa questão, né, razão, tá? Razão aqui entre essas áreas, P e Q. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, né, podem perguntar, podem deixar nos comentários. E aí, espero que vocês possam refazer e entender essa questão. Vai ajudar bastante para que vocês respondam questões com nível de dificuldade menor e também com nível de dificuldade maior. Então, pessoal, até a próxima.